Olá, olá, boa noite a todos. Vamos chegando, vamos entrando. Olha, a Sheila chegou. Oi, Sheila, tudo bem? Tá me ouvindo bem, Sheila? Tá boa a imagem, o som? Vamos aguardar, vem quem dá um feedback pra gente. A Laura chegou, bem-vinda, Laura. Tá ouvindo bem? Beleza, bem-vindo, Wagner, Mara. Oi, Adriana, bem-vinda, querida Sarinha. Então, eu vou apresentar a Regina, enquanto ela faz a solicitação. A Regina é psicóloga clínica, ela é pós-graduada em hipnose, ela é terapeuta de MDR e Brain Spotting. Ela é especialista em traumas e é psicóloga do Instituto Gilda Moura. Isso, assim, é um breve currículo, porque ela tem o currículo da Rê, é uma coisa imensa. É uma pessoa que faz muitos cursos e tem muita prática clínica de muitos anos, assim, é uma psicóloga muito dedicada. Onde está você, Regina? Não vi ela entrar. Alguém viu ela entrar? Chegou! Então, podemos começar. Então, vamos começar. Uma boa noite para todos aí, prazer em conhecê-los. E aqui eu vou dar o melhor que eu posso, né, dentro do que eu sei. Não sei quais são as perguntas que vêm, mas vou tentar responder o melhor possível. Legal, gente. Então, a gente tem já algumas perguntas que as pessoas fizeram na caixinha de perguntas e outras que eu também quero fazer para a Rê. Mas se vocês tiverem perguntas, podem escrever. Lembrando que nem sempre a gente consegue acompanhar, então, se for preciso, repitam as perguntas, tá? Falem mais de uma vez que a gente vai procurar atendê-los da melhor maneira possível, né? Então, essa live hoje é falando da importância do sono no aprendizado, porque a gente muitas vezes acha que a gente aprende acordado, né? É acordado também, só que a gente só consegue levar esse conteúdo, essa informação para a nossa memória de longo prazo através da noite de sono. É isso, Rê? Isso mesmo, isso aí. Uma noite de sono, um sono bom, né? Porque tem várias formas de dormir. Mas um dormir aonde o sono entra nas 4 fases, até chegar na fase do movimento dos olhos, né, que é REM, Rapid Movement dos olhos, rápidos movimentos, Rapid Eyes Movement. IOS Movement, movimento rápido Então, dos isso olhos, né? se não chegar nesta fase, não vai ter um reprocessamento de tudo que você viveu, sentiu, vivenciou naquele dia todo. Então, à noite, tudo isso. Ai, Jesus, travou. Rê, caiu, entre de novo, por favor. Oi, Não sei Rê. o que aconteceu. Sumir, né? Sumiu. Sumiu. Acontece essas coisas. Vamos esperar um pouquinho para as pessoas retornarem, porque tá pelo Tá. jeito só de você aqui agora. Uhum. Espero que daqui para frente tudo aconteça na melhor fluidez possível. Eu mudei aqui minha mesa, vim aqui pro lado do Wi-Fi. Outro dia eu fiz uma live, Mas, menina, travou mas eu acho que não foi problema de Wi-Fi, não. Não sei. Oi, Pati. Oi, Sara. Olha que bom. Minha mãe chegou. Oi, mamis. Sarinha, agora tá tudo bem? Vamos esperar só mais um pouquinho, tem mais algumas pessoas que já Tava, estão. até a Mara Silvia estava aí, você viu? A Mara tava, mandei convite para ela. A minha prima Pati Kun. Sarinha, tudo bem, né? A Então, Sarinha, filha do dá uma Felipe? recapitulada só, Rê, no que você tinha começado a falar, para a gente poder ter esse registro também. Então, o que eu estava dizendo é que tem
tem vários sonos. O sono é uma coisa importantíssima, porque acontece muita coisa enquanto a gente dorme. Mas existem 4 fases do sono que, se a pessoa não fizer essas 4 fases, ela não vai ter um sono que descansa, aquele sono reparador, onde tem sonhos, onde tem uma série de funções que acontecem, que daí eu vou falar, não sei se você já quer que eu já fale dessas fases, ou vou falar mais tarde. Mas é isso. Vai falando como você achar melhor. Então, porque o dormir, né? Tem pessoas que dormem, caem na cama, desmaia, mas no outro dia está cansado, está esgotado. Por quê? Porque o sono não foi relaxante, não foi profundo e provavelmente não chegou, às vezes, nem na 4ª fase. Às vezes, o sono não entra na 3ª fase, que é assim, as 2 primeiras fases, elas são superficiais. A primeira fase é aquela que você começa a dormir, é até um estado que a gente usa na hipnose para fazer trabalhos terapêuticos, né? Que é uma sensação de que você está ouvindo tudo, você ainda está seu cérebro ainda está em vigília, porém já está entrando num estado de sono. Você ouve, você se mexe, tudo, mas você já está quase dormindo. A segunda fase é a hora que você já começa... maior, né? Mesmo que o cérebro esteja em vigília, mas a gente já começa a entrar num relaxamento muscular maior, é isso, Nem né? sempre. Tem pessoas que não relaxam, Catita. Nem dormindo. Tem pessoas que nem dormindo, trava tudo, os dentes, né? Aperta as mãos, né? Amanhece com dor no corpo, amanhece com dor no pescoço. Então, assim, é só um estado, porque tem pessoas que se jogam na cama e apagam, né? E assim mesmo, tem gente que fala para mim, eu durmo fácil, mas acordo cansado. Então, é porque o sono não aprofunda. O sono, ele vai passando por essa... Aí, depois que ele já entrou nessa fase desse soninho aí, que já está começando a dormir, vai para a segunda, onde já começa a aprofundar. E depois de um tempo, ela vai para a 3ª fase, aonde está um sono já profundo. Quando está nesse sono profundo já por um tempo, é uma questão de 1 a 2 horas de sono, ele entra nessa fase que é a 4ª, do sono REM, que é importantíssimo, porque é onde se organiza tudo, é onde vai memórias ser jogadas fora, outras vão ser armazenadas, as importantes, situações vão ser conflitantes, vão ser lidadas. Então, por quê? Porque aí começa aquele rápido movimento dos olhos, que é um movimento mecânico que o cérebro faz, que põe em contato o lado direito do cérebro, que é emocional, com o lado esquerdo, que é racional. E uma situação, esses 2 cérebros, eles têm que estar de acordo, eles têm que receber isso, eles se reorganizarem, essa situação que ela vai bem resolvida para dentro de si, armazenada onde deve ser armazenada. Porém, quando a situação é de briga, é de conflito, é de trauma, em alguma parte de um desses cérebros, ela fica como se estivesse enroscada. E aí, o cérebro, ele passa por essa situação enquanto dorme, tentando lidar com aquela situação. Os 2 cérebros, eles é como se conversassem, porque entre esse cérebro direito e esquerdo, ele tem um corpo caloso, que faz a ligação e a conversa entre eles. Né? E aí, muitas coisas se resolvem dormindo. Tem pessoas que acordam com soluções, com aquilo já que estava super angustiante, num dia, no outro já não está mais, porque o cérebro passou por essa 4ª fase. Agora, só o cérebro não consegue resolver dormindo os traumas. É quando a pessoa acorda de um pesadelo, vamos dizer assim. É um pesadelo de que alguém está perseguindo, alguma coisa. O corpo tem toda uma reação e é como se a pessoa levasse um choque.
E aquele choque desperta a pessoa e ela tem uma memória de um sonho ruim, vamos dizer assim. Que geralmente é algum trauma que está armazenado no inconsciente e que, como tá um sono profundo e a primeira coisa, ele já lidou com as coisas do dia, porque o sono passa por essas 4 fases. Uma pessoa que dorme de 7 a 8 horas, ela passa por 6, 7 ciclos desse daí. Então, chega lá no terceiro, sim, ele vai aprofundando, aprofunda, entra em sono REM e volta a superficializar. E vai. Então, esse ciclo acontece várias vezes. Então, as primeiras vezes, ele vai lidar com as coisas do dia a dia, com as coisas que você viveu. Para chegar lá no trauma, é porque foi bem, já profundo, já resolveu as coisas do dia, e aí ele vai para lidar com coisas que estão mais no subconsciente da pessoa ou no inconsciente, que são os traumas ou situações que a pessoa às vezes nem sabe e não lembra. Que, como a gente então, sabe... por exemplo, o sonho, ele acontece no sono REM, né? Sim. Os sonhos, né? E muitas vezes Sim. os sonhos, eles podem trazer uma resolução. Também pode trazer resolução. Oi? Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Tô, repete. Repete o que você falou, tô. Os sonhos também podem trazer resolução. E o ideal é que a gente acorde naturalmente, porque aí você vai ter passado por uma 4ª fase. É ruim você ser acordado no meio dessa 4ª fase ou na 3ª, sem completar o ciclo. Então, às vezes a pessoa acorda confusa, acorda... Não é, por isso que fala que o despertador não é uma coisa muito conveniente. O ideal seria a gente acordar naturalmente. Então, tem pessoas que deixam a janela aberta, né, o vidro aberto. Eu soube que nos Estados Unidos tem um despertador que é uma lâmpada. Ela começa a ir acendendo devagarzinho, uma mínima luz, como se fosse um sol. E depois, mesmo quando ela precisa acordar ainda antes do sol nascer. Então, o seu cérebro, ele começa já a receber os impulsos para o cortisol vir, né? E começa a entender que o dia está amanhecendo, então ele vai fazer esse processo e na hora que a luz estiver acesa, a pessoa acorda como se fosse naturalmente. Porque é ruim o corte, né? Por isso que diz que as pessoas não devem acordar quando o olho... Você tem que olhar, o olho está lá vibrando de um lado para o outro, não acorde, espera, porque às vezes dura até 20 minutos. Todo... Exatamente, tem fases REM que são curtas e tem umas que são maiores, que vai até 20 minutos. Olha que interessante. Eu estava estudando, eles estavam falando o seguinte, aquele Siddhartha, sabe aquele cientista, neurocientista? Eu gosto muito dele, lá do Nordeste. Ele tem um instituto lá neurológico e eles estudam muito o sono na aprendizagem também. Inclusive, assim, o benefício de sonecas. Depois dos alunos estudarem, estão fazendo pesquisa em escolas públicas estaduais. Então, o aluno recebe o conteúdo, aí tira pequenos cochilos, pequenas sonecas, e aí, então, a memória, porque é como se fosse assim, a gente está com o computador ligado, colocando as informações nele. Se não salvou e acabar a energia, acabar a bateria, aquilo se perde. A partir do momento que a gente salva, né, como se a gente fosse levado aí para a memória de longo prazo, através do sono REM, né, através dessas fases, aí consegue levar essa informação, aprender realmente, né? Porque às vezes a pessoa estuda, por exemplo, no mesmo dia para a prova. Então, vamos supor, tem prova à noite, passei o dia inteiro estudando, fui bem na prova, mas no outro dia provavelmente eu não vou lembrar mais. Passou a noite, se a pessoa não exercitar, né? Se não fizer, por exemplo, exercícios, revisões, se a gente não contar para alguém aquilo que a gente aprendeu, por exemplo, a gente está fazendo essa live agora,
as pessoas que estão assistindo, se depois dessa live, as coisas que chamaram mais atenção, elas contarem para alguém, mesmo se elas falarem sozinhas, contando para elas mesmas, a chance delas levarem nessa noite de sono esse conteúdo para a memória de longo prazo é muito grande. Sim, A importância disso porque acontecer, quando acontecendo uma pessoa... essas vezes, e as pessoas não dormirem tão pouco tempo, né? Por exemplo, uma pessoa que está estudando, ela jamais deve se manter acordado com Coca-Cola, café, como o pessoal faz, né? Porque daí não vai ter condições da memória suportar tudo que ela está vindo. Já tem estudos que um cérebro funciona direto até no máximo 2 horas. Então, de 2 em 2 horas no máximo, a pessoa tem que tirar 10 minutos para não pensar em estudo, tem que ir olhar o céu, olhar longe, tomar uma água, para o cérebro, como se ele se resetasse, ele se renovasse. E aí você volta com condições. Então, você imagina uma pessoa que já venceu aquelas 2 horas, que já é de madrugada e ela quer estudar, aí ela toma Coca-Cola, toma café. Então, não tem como ela memorizar, o cérebro já está em tilt. Então, o melhor, mesmo de dia, para pessoas que estudam para concurso, estudam para vestibular, deu um sono, não está mais aguentando, se joga numa cama e dorme 20 minutos, meia hora, o quanto o corpo precisa, porque daí ele faz todo esse processo e a pessoa acorda, às vezes um pouquinho de dificuldade, lava o rosto, toma uma água, e aí o cérebro está pronto. Então, não é aconselhável estudar de madrugada, a não ser de madrugada já de manhãzinha. Aí sim, Dormir, você acordou, dormir. né? Isso, a prova é 7 horas, acorda às 5, né? Estuda, então aí sim o cérebro vai conseguir fazer todo esse processo de armazenamento. Mas para que vá para a memória de longo alcance, é ideal revisão, é ideal fazer essas falas, essas conversas, gravar, né? Para você mesmo ouvir, enfim. Porque daí você vai tendo condições para gravar isso por muito mais tempo. Então, essas fases do sono que eu falei, né, é importantíssima para que tudo que você estudou durante o dia seja armazenado. Passar por todas essas fases, a N1, N2, N3 e a N4. Que então você renova e tem condições de aprender mais no outro dia e estar com aquilo já guardado em uma parte do cérebro aonde você revisando, a revisão é muito importante. Aí aquilo já vai ficando mais forte. Tem pessoas que escrevem, tem pessoas que fazem questões para si mesma, respondem, né? E aí, então, isso vai fazendo a memória de longo prazo guardar aquela situação, aqueles conteúdos. Você sabe que eu, assim, na minha infância, eu estudava muito de madrugada. Eu acordava, eu sempre gostei de dormir cedo. Eu acordava lá no Rio Grande do Sul, naquele frio. Eu acordava às 5 horas da manhã. E minha aula começava só às 8. Então, eu gostava tanto de estudar para as provas. E mesmo que não tivesse, assim, eu fui pegando esse hábito, sabe? Por exemplo, eu li a matéria, gostava muito de ler história antes da professora dar aquele ponto. Eu lia, então, quando ela falava aquele assunto, eu já tinha entrado em contato com aquilo, já ficava mais fácil de fazer as associações, né? Que a gente aprende através das associações. E eu falo para os meus alunos, Rê, assim, fazer pausas bem mais breves do que 2 horas, sabe? Assim, se o assunto for muito denso, muito difícil, até 20 minutos, sabe? Estuda aquilo, dá uns 5 minutos, só não pode ficar dando pausa muito grande. Ou até 40, 45 minutos, que geralmente é o tempo das nossas aulas de colégio, né? Eram aulas de 45 minutos, aí um intervalo, e aí mais uma aula, mais um assunto, né? Que Tem gente que estuda 8, 10 horas por dia.
Então, aí ela tem gente que não gosta de parar nem em 2 horas. Então, eu estou falando já porque eu lido muito mais com gente com concursos e que não passa na OAB do que com vestibular, né? É bem menos os de vestibular. Então, assim, pessoas que estudam bastante tempo. Então, tem umas que vão direto. E aí eu tive uma cliente que morou 7 anos no Japão. E ela me disse assim, isso que você está me dizendo é interessante, porque lá no Japão, a gente trabalha 2 horas e para tudo. Você queira ou não queira adiantar seu serviço, não tem jeito. Para tudo e todo mundo tem que dar uma voltinha. Por isso que no Japão, eles trabalham muito mais horas por dia do que aqui no Brasil. Porque eles têm esse intervalo. De 2 em 2 horas é sagrado. Então, se eles vão trabalhar 10 horas por dia, 12, né? Que é um horário que eles trabalham lá, até 14, tem esses intervalos. E aí todo mundo sabe, vai conversar. Né? Hã? Aí regenera, restaura. Sim, né? As pausas, sim, dá aquele tempo, dá o reset lá e o cérebro volta com condições de aprender mais. Porque é para angariar, ele precisa ter esse espaço para aprender mais, receber mais novos conhecimentos, senão ele não tem como, aonde, como e armazenar tudo isso. Então, vai ficando confuso, não tem esse tempo. Então, isso é muito importante. E claro que tem pessoas que não aguentam mais que 1h30. 1h30 é o tempo dela. Então, cada um tem que saber o seu, né? Mas mais que 2 horas não pode passar. E aprendendo a trabalhar com essas pausas e trabalhar energeticamente também para poder se restaurar, né, Rê? Então, eu quero perguntar para você, Rê, você é terapeuta EMDR? Que é isso? O que isso tem a ver aí? Tá me ouvindo? Então, é que o MDR... Tô ouvindo. A técnica do MDR, ela faz exatamente o sono REM. Ela propicia em consultório que o que acontece no sono, nessa fase REM, aconteça no consultório. Então, todo o conteúdo que está armazenado ali é processado e dessensibilizado. Reprocessado, então vai vir esse conteúdo para ser esses 2 cérebros que eu expliquei no começo, o direito, que é o emocional, e o esquerdo, que é o da razão, eles vão conversar, vamos dizer assim, numa linguagem bem coloquial. Eles vão conversar, porque eles realmente fazem uma comunicação através desse corpo caloso. Então, tudo que estava parado em um ou parado em outro, eles vão entrar num reprocessamento entre os dois, aonde aquilo vai falar, bom, tá legal isso aqui, e aí isso vai ser amenizado ou vai ser resolvido de alguma forma, porque quando estaciona em um, ele começa a fazer o conflito, o problema, o transtorno, o trauma. Tanto que o trauma já é fotografado como um nó neurológico num lado do cérebro. E o brain spotting, que é uma evolução do MDR, quando a gente pega o ponto do cérebro, porque é um ponto no cérebro onde está o trauma, muitas vezes a gente usa um óculos que tampa a vista, de um lado só, para que pegue exatamente. Porque a gente descobre que está ali o problema, naquele cérebro, né? Porque eles são cruzados. Então, se por esse olho eu descubro o ponto, é porque está nesse cérebro. Então, eu mantenho esse aqui fechado e mantenho esse estimulado. E aí eu trabalho. Então, o MDR, ele faz isso. Por isso que lá em Hollywood teve um americano, David Graham, que ele trabalhou com os atores para melhorar a cena ou para que eles guardassem melhor com o MDR. Olha que legal. Ele não só desensibiliza e reprocessa, ele também faz com que o que você quer fique armazenado, melhore a performance, né? Então, é uma técnica realmente maravilhosa. Imagina você fazer artificialmente, vamos dizer, né, em consultório,
uma coisa que só o sono profundo, a quarta fase, né, faz. Que legal. Então, Tanta ela coisa. é uma técnica revolucionária, ela é uma das técnicas mais revolucionárias que apareceu, porque ela apareceu nos anos 80. É nova, vamos dizer assim. É. Não é antiga como a hipnose, por exemplo, que é antiquíssima, né? E você também é pós-graduada em hipnose, né, Rê? Aí perguntaram se a hipnose é sono. Então, não é sono. Porque o que acontece? Quando você dorme, o seu cérebro, sua mente consciente, ela também entra num estado de apagão. Que você tem 3 estados que você fica inconsciente. É no sono, na anestesia e no desmaio. Porém, na hipnose, quando ela é muito profunda, a gente chama de sonambúlico, que são as pessoas que têm um estado que elas fazem de tudo, mas elas quase não têm memória, mas é muito raro. Então, porque o cérebro fica ativo. Um sonâmbulo, por exemplo, ele está fazendo tudo aquilo, o cérebro está ativado, apesar do corpo estar em processo de dormir, que é diferente. Então, quando você está em hipnose, você está com o cérebro ativo. É totalmente ativo. A mente fica muito mais potente, ampliada, amplia a consciência, você consegue perceber coisas, lembrar de coisas que normalmente nesse estado de vigília a gente não consegue. Então, é uma ativação no cérebro especial. É como se limpasse os ruídos do cérebro na hipnose, assim, e a pessoa consegue focar mais num assunto, naquele direcionamento. Sim, é uma concentração. Às vezes é tão concentrado, porque assim, ela fica quase que não sente o corpo. Tem pessoas que têm até dificuldade depois para levantar, para andar. E assim, é como se fosse uma mente sem corpo. A mente está super focada numa coisa. Muitas vezes, uma vez eu atendi na Copa do Mundo, e o Brasil fez gol e soltou rojões. Eu dei um pulo dessa altura, porque a gente também fica num estado de concentração. Eu assustei tanto, mas a pessoa, depois eu perguntei, ela nem se mexeu, eu perguntei se ouviu os rojões. Não. Então, quer dizer, é um estado de concentração total numa situação, em algo, né? Então, muitas vezes ela não. Quando tem barulho, eu já dou o comando para que esses barulhos não entrem, né? Você dá o comando, tem um comando especial para que quanto mais barulho, porque sim, porque você está ali, mas a vida continua. Às vezes uma buzina, alguma coisa faz barulho, né? Então, eu dou o comando, se eu percebo que tem, já que quanto mais forte o barulho ali, mais intensa é o estado de hipnose dela. E assim vai, porque a hipnose, ela tem... Sumiu o som. E as pessoas te procuram para, assim, esses... Oi? Sumiu o som agora voltou. Voltou, né? Olha, a Sara está Voltou. perguntando como se dá esse comando. Primeiro, a pessoa já está entrando em estado de hipnose, né? Tem todo um processo para a pessoa entrar. E o comando é um comando verbal que eu mesma dou. Porque todo o trabalho de hipnose eu vou dando comandos e a pessoa vai me seguindo. Até que chegue aonde a gente quer chegar para trabalhar. E mesmo assim, quando o conteúdo emerge, muitas vezes são situações que a pessoa não lembrava e tal. Isso tudo é trabalhado nesse estado. Então, eu mesma trabalho. E junto, eu alio o aparelho de MDR. Agora, desde que eu fiz o MDR, dificilmente eu não uso o aparelho, porque ele está estimulando em regressões de memória a vir, né, de coisas do passado, longínquo, às vezes até de vidas passadas, né? Para quem acredita, porque quem não acredita, acredita que existe a memória celular. Então, é como se tivesse... É uma forma de pensar, né?
Então, a hipnoterapeuta sabe como lidar com tudo, dar os comandos, né? Fazer amnésia se precisar, hipermnésia que acontecem. Mas não está dormindo. Então, a pessoa está falando comigo. Ela está vivendo aquela situação, mas está totalmente integrada comigo. E as pessoas, esses concursos... Sumiu o som de novo, não sei. Está sumindo o que som. Será que veio eu para vou pôr passar no fone de ouvido? Será? Hã? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo não bem? Não tem nada a ver, não. Vou... A rua está parada. Eu estou te ouvindo. Então tá ótimo. Vocês me ouvindo? Oi. Tá me ouvindo? Alô. Falhando um pouco, mas tá... Vai e volta, né? Então tá bom. As Sarinhas que estão ouvindo bem. Então, as pessoas te procuram para fazer hipnose também, desbloquear e passar em concursos? Assim, é comum na tua clínica? Não é muito comum, mas tem bastante gente, porque tem pessoas que estudam tanto e que não conseguem passar. Então, elas entram em estado de depressão ou de ansiedade. Então, elas procuram para sair dessa situação, porque tem pessoas que só de você lidar com a ansiedade dela ou com o estado depressivo, elas já retomam o estudo. E tem pessoas que lutam muito para passar em concurso e não conseguem também. Aí eles vão para procurar algo que ajude a passar. Ainda estão confiantes, não estão deprimidos, nem num estado de ansiedade, porque tem gente que para a vida. Não namora, não sai, não faz nada, só fica estudando. E aí não passa. Isso começa a trazer várias consequências negativas na vida da pessoa. E nas emoções, e nos comportamentos. Então, aí elas procuram, mas mais nesse sentido. Agora, quem quer passar em concurso e quer fazer, melhorar a performance, já me procuraram para o MDR, para a hipnose. Então, tem, mas não é uma coisa que eu divulgo, por exemplo, né? Tem pessoas que podem divulgar a hipnose num lugar onde as pessoas estudam para concurso, não é o meu foco. Mas o que chega lá, a gente trabalha, né? O psicólogo, ele nunca sabe o que vai chegar ali, não tem uma coisa específica, chega de tudo. E para concurso já atendi várias pessoas, várias, principalmente aquele da OAB. Tem muita gente que sofre, não consegue passar, aqueles lá, que lá já me procuraram muito. E tivemos sucesso. Eu falo tivemos porque eu ajudei, facilitei, através da técnica, quem conseguiu foi a pessoa, né? Então, é um trabalho junto e é muito legal, porque a pessoa, ela consegue a partir daquilo que você trabalhou com ela ali, né? É muito gratificante, né, Rê? E a ansiedade é um problema muito sério, né? Porque, assim, essas pessoas, quando entram nesse clima de estudo, é o que você falou, muitas vezes param a vida, ficam só estudando, e aquilo acaba gerando uma série de distúrbios, às vezes, inclusive, né? E a ansiedade, ela atrapalha muito em todos os aspectos, né? Desde a digestão da pessoa, o sono, né? E hoje eu fui na academia e aí eu estava saindo da academia e tinha uma exposição de cerâmica. Eu acho cerâmica uma coisa que mexe com o meu eu, sabe? Assim como o tear. O tear eu até já pratiquei um pouco. Tive um tear, fiz durante um tempo. E aí ele até me deu essa caneca. Olha que coisa mais linda. Linda. E aí ele falou que ele começou a fazer por causa da ansiedade. E aí aquilo mudou a vida dele a ponto, né, de ele se dedicar para isso, né? O nome dele é Wagner Thomas. Ele tem um trabalho muito lindo, sabe? E aí eu fiquei pensando... muito terapêutica. E o quanto, né, se essas pessoas fizerem alguma coisa assim que possa
Porque assim, tudo bem, a gente precisa focar, né? Mas tem que aprender a descansar, né, Rê? Tem que aprender a Sim, proporcionar um sono realmente relaxante, restaurador, porque senão a pessoa fica do jeito que você falou, né? O tempo todo sim. naquela atividade e o desgaste para o organismo é muito grande, né? Para você ter uma ideia, já teve pessoas que foram fazer aquela avaliação no Instituto do Sono. E lá é visto que a pessoa não entra no sono REM. Então, os médicos mandam para terapia para a pessoa, nem que for ficar 1 hora lá, passando por esse trabalho do MDR, para que a pessoa entre nesse processo e comece a aliviar o cérebro, porque daí traz doenças. Essas pessoas ficam até doentes, cronicamente, usando remédios pesados e dormem à base de remédio, e o remédio não leva para esse sono. Então, bem complicado. E para a pessoa que tem problemas para dormir, que ela demora para dormir, tem várias coisas que interferem, porque a gente tem os ciclos circadianos, que quando começa a escurecer, o nosso cérebro vai começando a produzir a melatonina. Melatonina é importantíssima, ela é precursora da serotonina. Se a pessoa não tem serotonina, ela não vai ter disposição, nem vai ter alegria, nem ânimo, nem disposição, Bom ânimo. nem energia. Exatamente, no outro dia. Então, a importância da melatonina para isso, quando começa a ficar escuro, o que a gente, hoje em dia, todo mundo faz? Acende a luz fria, a luz branca. A luz branca, essa luz fria, ela tem um raio solar. Tanto que se você puser uma planta, ela vai viver daquele raio solar. Então, e o cérebro entende que é dia. Então, Uhum. inibe a melatonina. E a pessoa não tem sono. E vai indo, noite adentro. Chega uma certa hora, ela começa a ficar nervosa e preocupada, porque já é tarde, e ela tem que acordar no outro dia cedo. Então, essas pessoas que têm esse problema deveriam pensar que elas têm esse problema já cedo. E não ter luz branca na casa, é luz amarela. Ou Uhum. luz indiretas de abajur. E no próprio celular, não deveria usar à noite, mas se tiver que usar, tem uma regulagem que diminui essa luz no celular, no computador, para que a pessoa possa não ter tanto estímulo, né, dessa luz, desse raio solar, que é o que inibe, aí a pessoa tem dificuldade para dormir. Então, preparar-se para dormir começa já desde aí. Você evitar de ter luz brasa e deixar os mais na penumbra, né? Sumiu o som de novo, né? Você estava falando evitar de ter a luz branca em casa, fazer aquela É, higiene do sono, né? Uma preparação para o sono, né? sim, isso que eu falo. A pessoa que já tem esse problema não tem que se preocupar lá quando é meia-noite, 1 hora. Ela tem que se preocupar cedo. E já É. fazer esses ambientes mais tranquilos, mais na penumbra, abajur, e ter um chá, né? Um chá que vá acalmar, que vá relaxar, já para ir tomando, para que não vá para o Rivotril. Porque depois que vai, porque tem pessoas que não querem nenhum esforço, querem tomar remédio. E o remédio tarja preta, ele é uma coisa que depois fica bem complicado. Primeiro, por causa dos efeitos colaterais, que são muitos, e cria dependência. Né? Então, não é aconselhável, em último caso, quando há uma necessidade temporária. E aí a Uhum. pessoa já foi para um psiquiatra, porque a coisa está muito grave. Porque o que atrapalha o sono são as preocupações financeiras, os relacionamentos que não estão bem, as discussões, né? E o estresse. E a pessoa que está extremamente estressada, ela não tem uma qualidade de sono. Por quê? O estresse gera muito cortisol no corpo. E adrenalina. E aí, enquanto a pessoa às vezes está dormindo, ela tem aquela ainda descarga de adrenalina e ela acorda repentinamente.
porque ela está com muito cortisol e adrenalina, ao contrário do que ela deveria estar, que é a melatonina e a serotonina. Para isso, então, ela precisaria fazer relaxamento, ou uma terapia, ou essas coisas que a gente está falando, de profilaxia do sono, mas às vezes a pessoa não consegue sozinha. É tão grave o estado de estresse que já começa a diminuir o sistema imunológico. Primeira coisa que é. Então, é muito mais fácil pegar qualquer gripe, qualquer vírus que passa perto, porque o sistema imunológico não aguenta. É uma luta do corpo o tempo inteiro, né? E os hormônios não são produzidos. Então, o bom sono, como eu disse, que tem essas 4 fases, N1, N2, N3, N4, tem uma produção incrível de hormônios necessários para que a pessoa acorde muito bem, restaurada, cheia de energia, feliz, com prazer de viver e com vontade de fazer as coisas. Porque quando o sono não é bom, não é tranquilo, acorda-se muito durante a noite, tem muita preocupação, muitos pensamentos, essa pessoa não vai ter esse sono, não vai chegar nessas fases, e no outro dia ela vai estar um caco. Aí levanta, isso vai virando um contínuo até que ela adoeça. E aí ela começa a procurar um meio para se ajudar, porque as pessoas têm um hábito de deixar chegar a coisa no limite. E aí elas querem que alguém cure. Não é a pessoa que tem que fazer nada, ela quer que alguém cure, ou um remédio venha para me salvar, né? E aí ela vai criar dependências, vai criar doenças crônicas que elas vêm daí, né? Da baixa imunidade, de todas essas coisas. Então, é muito importante mesmo o sono. E tem várias formas naturais de ajudar esse sono, né? Até eu tenho um exercício que você falou que viu, que está lá no YouTube, que eu ensino a gente, já é uma desprogramação, aonde a mente já vai estar mais livre para processar coisas mais interessantes e mais profundas. Senão, tudo que você viveu durante o dia, quando você faz esse exercício, é a primeira coisa que a mente vai fazer se ela chegar lá no sono REM, entendeu? Então, você já alivia a mente, ela já vai para um processo. Sim, é uma limpeza, e essa limpeza é muito gostosa de fazer, porque você começa também a entrar em contato com você mesmo, ter um autoconhecimento de como você age, de como você reage. Muitas vezes você não age, você reage, né? De como você lida, de como você pensa, como se comporta. Então, tem uma série de situações que é perceptível aí, e as pessoas que estão na busca do autoconhecimento e da melhora, já é um momento também importante. Se não, é só repassar mesmo o seu dia de trás para frente. Desde a hora que você deitou ali, até a hora que você acordou. Esse exercício é excelente para limpar a mente. E aí você já pode ir relaxando, né? Fazendo suas respirações, e depois pode entrar numa meditação mesmo. Aquela meditação onde você aquieta a mente, né? Vê os pensamentos passar como nuvens e fura. Tem gente que chega nesse ponto, aí vai fazer oração, por exemplo. Já dorme. Dorme fazendo oração. Tem uns que dormem no meio do exercício, né? Aí fala, e daí eu acordei. Aí eu continuei, né? E aí vai e dorme. Então é um sono melhor. Traz uma qualidade de sono muito melhor esse exercício. Por isso eu fiz até questão de gravar um vídeo falando disso e ensinando. Porque quando eu comecei a subir as imagens para o YouTube, eu já tinha gravado várias coisas no consultório, só que eu não fazia nunca esse YouTube. Até um dia que me veio uma inspiração de um tema um pouco... A gente estava no começo da pandemia, né? E de coisas para a gente melhorar na gente durante a pandemia. Aquilo desceu assim, pronto. Eu falei, eu tenho que gravar isso. E era assim, põe no YouTube. A partir disso, depois que eu pus uns 2, 3, assim, que veio como que se fosse uma inspiração, vamos dizer assim, que eu resolvi pôr os que eu tinha gravado no consultório, que era para os clientes utilizarem, para eu não ter que ficar ensinando como se respira. A pessoa perde o tempo. Vamos ganhar o tempo. Então,
como se respira, um relaxamento, tem relaxamento lá, então é para os clientes estar usando. Tem a técnica do MDR que fala que é a asa da borboleta, como utilizar e quando utilizar, né? Então, essas coisas eu falei para a moça que está fazendo isso para mim, eu falei, olha, agora aqueles que a gente fez lá no consultório, estava lá encalhado para não sei quando, você pode pôr. Já Né? E pode aí pôr. tem mais coisa. E Legal. ainda tem mais coisa que eu gravei que ainda não pus, né? Então, Mas quem quiser, manda uma mensagem para mim, aí vai na minha bio, que é aquela página, depois que acabar a live, você vai lá na bio, que é aquela página inicial do Instagram, vai na mensagem, manda seu e-mail, que aí a gente vai mandar para vocês, tá? É muito legal e assim, é muito importante, né? Porque eu lembro quando a gente era criança, onde eu morava, assim, a televisão chegou, eu tinha acho que uns 7 anos de idade, uma coisa assim. Mas a gente tinha um horário específico para dormir. E tinha uma propaganda na televisão, você lembra? Acho que era de uns cobertores, não sei o quê, que falava, tá na hora de naná, não espere a mamãe mandar. Então, se tivesse uhum. alguma criança Eu acho que ainda era Casa aí, Pernambucana. sei lá, se tivesse alguém ainda por ali, era tchum, a hora de criança ir. E eu tenho uns amigos, algumas amigas, que têm, assim, um critério muito legal de sono com as crianças, com o bebê, colocam cedo para dormir. E eu vejo a diferença dessas crianças com as crianças que vão dormir qualquer hora, que os pais deixam aquilo livre, assim, sem uma rotina de sono, né? E a gente percebe por nós mesmos, né? Quando a gente tem uma boa noite de sono, como é bom. E aí, ó, Nossa, ótimo. a Laura Maria, legal, Laura, valeu. A Laura faz MDR também, ela está estudando. Laura Maria Terapias. Que bom que você conseguiu vir, Laura. Aí você estava falando, né, Rê, de acordar com o despertador. E se a pessoa acordar durante esse sono REM, né, que os olhos estão no movimento, quer Uhum. dizer, muitas vezes a pessoa está processando. Eu lembro de ter sido acordada e ficar mal-humorada. Assim, de tipo, o Sim. dia ser uma coisa chata, porque eu fui acordada, às vezes, num sonho interessante, né? Que a gente está resolvendo alguma coisa. E então, esse hábito de dormir mais cedo também proporciona que a gente possa acordar antes do despertador, né? Eu, graças a Deus, faz muito tempo que eu não acordo com despertador e eu acordo muito cedo. Eu gosto de acordar antes do sol nascer ainda. Nem sempre é possível, mas eu tenho procurado fazer isso. E eu vejo, assim, na minha vida uma outra qualidade. Mas eu sempre gostei disso, né? O meu ritmo é esse, né? De gostar muito da manhã e de dormir cedo à noite. Mas hoje em dia tem muitos adolescentes com problemas, né? Eu vejo meus alunos ficam muito tempo na rede social e essa luz que você falou é prejudicial e o cérebro não entende que está na hora de dormir, né? E aí isso Não, prejudica não tem o como. aprendizado dessas Porque pessoas, enquanto tem desses essa jovens. luz, Catita, o corpo está produzindo cortisol e adrenalina. É. Entendeu? Aí Que que é o tá. hormônio São que esses é para hormônios. ação, né? Exatamente. Então a pessoa não sente sono. Tem pessoas até que sentem um sono na hora que está no final da tarde. Elas estão trabalhando ou estão em algum lugar e ali começa a vir aquele sono. Mas o que, que acontece? Daí elas saem dali, vão para casa e chega, acende luz, vai ver o WhatsApp, vai entrar no Instagram, vai conversar, vai tomar banho. E a luz branca lá acesa, porque normalmente as lâmpadas brancas são bem mais baratas que as amarelas. É. Então, o pessoal tem a luz branca hoje em dia, né? E aí, você veja bem, se você vai para uma fazenda ou para um camping que não tem a luz elétrica, né? Que você acende o lampião ou a vela, ou fica no escuro sentado na beira do mar fazendo um luau, ou você fica na fazenda mesmo olhando a lua, olhando o céu, aquilo naturalmente, você fica ali 1, 2 horas no máximo, você não aguenta de sono. Porque o escuro de uma fazenda, de um lugar assim, que sem interferência de luz, a produção de melatonina é intensa. E aí as pessoas falam, nossa, dormi um sono maravilhoso, um sono reparador, né? Primeiro porque é escuro. Qualquer lâmpada, qualquer luz, qualquer claro, hoje em dia as pessoas dormem com TV ligada, com porta aberta, luz do banheiro acesa, tem gente que tem medo, né?
Então, não tem como o sono ter qualidade. Não vai ter uma qualidade, não vai aprofundar. Então, fica naqueles sonos mais superficiais. E E os aí... aparelhos, né, Rê? O ar-condicionado tem uma luzinha. Eu não sei para quê. Eu Pois é, você comprei, sabe o que fui eu comprar faço? o Eu compro aquela liquidificador fita... depois de muito tempo. Oi? Eu tenho comprado aquela a fita preta, aquela de enrolar fio, carrego Aham. na minha necessaire de viagem. Para Porque poder daí eu colocar. chego no hotel, exatamente. É, Então, porque, porque é e aquela outra coisa, tela, eu não né? assisto televisão. E todos têm aquela televisão com a net, com 1000 coisinhas de luz. E aí, às vezes, não dá para você desligar, fica num buraquinho ali, né? Então, É, o como eu fio fica escondido. viajava muito, né? Pelo menos, no É, mínimo, uma vez por saudade. mês, eu tava fora daqui. E aí, eu passava por isso. Então, eu já carregava fita crepe para grudar cortina, entendeu? Já É, grampo, assim, aqueles de roupa. Eu levava umas coisas assim, porque você vai aprendendo, né? E para e é dormir outra bem, principalmente qualidade. na viagem, a gente está viajando para estudar. Então, chega o fim de semana que você ia descansar, você vai fazer um curso, ou dar um curso, ou É, a trabalhar, atender, que eu estava atendendo em São Paulo, atendi em Curitiba, e aí você chega lá, e então você, pelo menos à noite, né? Tem que ser é, uma noite muito bem dormida, porque se você não dorme bem, além de se acordar cansada, o humor não é o mesmo. A Não. disposição, né? Não, A não gente tem vê como. criança, Então, né? Meu sobrinho outro dia acordaram ele, mas olha, ele chorou, ele ficou. Ele é um querido, mas ele ficou super irritado, porque, enfim, tirou fica ele. irritação, É, exatamente. Tem pessoas extremamente irritadas hoje em dia que qualquer coisa a pessoa fica grosseira até, porque não dorme bem, Catita. É simples assim. pavio curto, né? Você sabe, Rê, eu não sei se você leu o livro do Nuno Cobra, aquele Sementes da Vitória, até eu querendo reler esse livro. Li sim. Ele conta lá que, assim, o que de todas as coisas de preparo que ele fez com Ayrton Senna, a que mais fez diferença foi o Ayrton dormir antes das 23 horas. Porque ele ficava meia-noite um pouquinho mais jogando, né? Com joguinhos Mas de ele parque fala, lá. inclusive, nesse livro, Catita, que tinha uma moça, não só do Ayrton, mas eu lembro, para mim ficou mais marcado, uma moça que ele fazia tudo com ela e ela não conseguia é, chegar onde ela queria chegar e onde eles estavam se propondo com o treinamento. E aí ele ficou investigando. Aí ele falou para ela: você tem que dormir 11 horas por dia, por noite. 11 horas. 11 horas. Aí Cada ela um, falou: mas né? exatamente, isso aí é meio distinto de tudo, né? Porque a gente sabe que um adulto pode dormir de 6 a 8 horas, que está muito bem, se conforme. Mais que 8 horas não há necessidade. Mas no caso dessa moça, ela ainda era meio adolescentona, assim, não é adolescente. O Aham. adolescente e a criança precisam dormir mais. Eles É. precisam dormir mais porque a exigência do cérebro de aprendizado é muito grande. Muito Uhum. mais do que o adulto. O adulto já automatizou um monte de coisa. Ele aprende só se ele quiser, né? E o ritmo Porque dos hormônios também, né? É uma coisa. Então, eles passam o adolescente a dormir um pouco mais tarde, querer acordar. Eles então, dormem a manhã inteira, né? Eles conseguem dormir até meio-dia, uma coisa sim, eles impressionante. precisam disso. É Eles preciso por precisam causa dos disso. aprendizados, entendeu? É muito aprendizado. Um bebê, uma criancinha, estão aprendendo a andar, falar, interagir, tem uma série de coisas, então eles precisam desse sono. E essa mocinha aí que o Nuno treinou, foi a coisa que mais me chamou atenção pela quantidade de hora. E ela relutou, mas aí ela falou, não, eu vou fazer isso. Ela fez. A partir do momento que ela começou a dormir às 11 horas, que ele que percebeu isso, né, devido Uhum. ao tempo de trabalho dele, ela realmente começou a conseguir a chegar no objetivo que eles estavam trabalhando só depois que dormiu essas 11 horas. Então, claro que era uma pessoa bem jovem, né? E se Aham. fosse mais Atleta, adulta, atleta. atleta, sempre Sempre atleta atleta. que trabalha. É. É muito interessante isso, né? A gente entender esse ritmo circadiano, né? Que é o ritmo da natureza,
né? Porque tudo tem uma ordem, né? Tudo tem um ritmo. E a natureza Sim. tem o ritmo do sol, no caso, né? E compreender o nosso ritmo também, né? Eu falo sempre para os meus Sim. alunos, procure É uma identificar das leis qual é o seu herméticas, horário né? nobre de tudo, né? É, Oi? então, você está falando que tudo tem um ritmo. O ritmo também é uma lei hermética. As leis É, que o Hermes Trismegisto trouxe são as leis que regem a vida. Ele diz que se você seguir essas leis, você vai se desenvolver o máximo que você puder. Então, o ritmo é uma lei hermética. Tudo tem um ritmo, e nós também. Se a gente obedece esse ritmo, então o sucesso na saúde, no bem-estar, no desempenho das funções que a gente está se propondo é grande. com certeza. Com certeza. E é uma coisa que a gente vê que está muito bagunçado hoje em dia, né? Muito por essa Sim. coisa da luz da gente ter agora, então, com a internet. Antigamente a internet era discada. Aí também tinha uma bagunça, porque as pessoas passavam a noite acordada, que era o mais barato, lembra? Quem trabalhava com isso Uhum. passava a noite, virava a noite para poder conseguir baixar os downloads na internet. Deixa eu ver se tem mais. Ah, a Sara perguntou, Sarinha, é Sementes da Vitória, o nome do livro do Nuno Cobra. Vale a pena. Tem uma coisa legal que ele fala nesse livro também, que eu lembro que me marcou, eu como terapeuta corporal. Ele falou assim que as pessoas falam, ah, isso é sedentário, não tem tempo de fazer nada, né? Aí ele fala assim, se você andar 10 minutos para lá e 10 minutos para cá, você já não é mais sedentário. Então, eu falei muito isso para Verdade. meus clientes. Falar, ah, eu não tenho tempo. Falo, olha, você tem. Você anda 10 minutos para lá da sua casa e daí você volta. Pronto. No outro dia, se você puder, depois de um tempo, passar para 15, já vai estar super legal. A hora que você chegar em 45 minutos de caminhada, pronto. Se quiser mais, é outros 500, mas aí já dá, né? Você já consegue o que você precisa para a circulação, enfim, uma série de benefícios. Ó, a Sarinha quer saber desse livro aí também, das leis herméticas, Rê. Ah, sim. Tem um Sabe livro quem é a chamado Sarinha, O né? Caibalion. Como? É O Caibalion. O Caibalho. Esse livro traz essas leis herméticas de uma forma resumida, simples, e também tem uma filósofa chamada Lucelena Galvão, que eu gosto muito, Ah, e ela é tem um ótimo. canal no YouTube. Tem uma palestra dela só sobre o Caibalion e sobre essas leis herméticas, que ela fala com muita propriedade. Caibalion, com Com L de Y em algum. Lima. Não é com R. É. As É palestras, quem Caibalion. não conhece a E é com professora K, viu? Lucilena, Começa com a letra K e o R ali é com L. depois eu te mando, Sarinha, eu pego direitinho com a Rê. Caibalion, é on no final. Né? Depois a gente escreve direitinho. Depois eu te mando. Deixa eu ver se eu. Então, quem não conhece essa professora Lucilena, gente, vale a pena conhecer, tem palestras maravilhosas. Eu fiz outro dia uma live, eu fiz duas lives, inclusive, que eu vi ela falando daquele livro A Guerra da Arte, do Steven Pressfield, que ele fala da. Olha, tá escrito. Que ele fala da resistência, né? Que é a força que impede a gente de evoluir, né? Quando, por exemplo, então a gente vai resolver depois dessa live, muitos de vocês, ok, eu vou começar a fazer as meditações da Regina, vou começar a preparar o meu corpo para eu dormir. O que acontece? A pessoa vai evoluir. Então, acontece a resistência. O que é isso? Ai, não, fica mais um pouquinho. Ai, não vai fazer mal se você ficar mais um pouco. Ai, não, resolve isso aqui primeiro. Então, essa luta da gente com a resistência, essa batalha é uma batalha da vida inteira. E é muito interessante, as aulas dela são muito boas. Eu vou procurar também essa aula Essa dela. resistência é muito comum nas nossas começar a meditar e justamente vem, né? Os pensamentos, vem a resistência, vem uma série de coisas. Estava falando, eu estava pensando nisso. É isso mesmo. Bom, Rê, eu acho que a gente atendeu todas as perguntas que fizeram. Tem mais alguma pergunta que vocês queiram saber?
A gente pode marcar mais lives outra hora. Tem muita coisa boa para a gente falar. Muito bom estar aqui com você, Rê. E te ouvir, né? Com tanta experiência. É bom poder auxiliar as pessoas, né? A terem mais consciência dessa importância do sono na nossa vida, no nosso aprendizado. Então, vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta. Demora um pouquinho, né, para chegar. Aí, muito bom mesmo. Então, eu acho que é isso. Você tem mais alguma consideração? Ó, vamos fazer uma print. Alguém faz aí? Sara, você faz? Fazer uma foto minha e da Rê? Passarinho. Você sabe que eu não estou me vendo. Não? Não. Ó. Porque entrou eu fui escrever e agora eu não sei tirar a tela. Ai, tá. Nem mexe. Não mexe para não perder. Mas tudo bem, porque a gente está te vendo. Ó, a Sheila tá falando que vai fazer uma revolução com os filhos dela com o celular. Sheila, faz mesmo. Se você precisar de auxílio, pode contar comigo e com a Rê, tá? Porque é um ganho muito grande. Então, vamos fazer um... Sorria, Rê. Legal. Aí depois eu te mando nosso print. Eu acho que eu sorri tão então, amarelo, tá, gente. porque... Muito grata. Tudo bem. Tudo bem, a gente vai descontraindo cada vez mais aqui. Ó, fica com careta. Não, é porque se ela pega a gente falando naturalmente, né? Mas fala, faz uma foto, né? Giz. Tá travando de novo. Não, a gente sai com cada careta aqui, que é para mexer com o nosso ego mesmo, para a gente parar de frescura. O que importa é o conteúdo. Deixa fluir. Então, muito grata aí a todos pela participação. Esse é o projeto 9,5, um projeto que eu ensino os alunos a sair do sufoco das notas baixas e chegar no tão sonhado 9,5 estudando com mapa mental. E aí eu fico fazendo essas lives, trazendo assuntos interessantes e pessoas que eu considero, né, profissionais interessantes também, para poder enriquecer mais o nosso universo do aprendizado. Então, Regina Márcio, querida, muito grata pela sua generosidade, pela sua participação nessa live, por tantas coisas boas que a gente aprendeu com você. E aí, quem quiser... Eu que agradeço a oportunidade também. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bom sempre a gente passar um pouco do que a gente sabe, né? E contribuir de alguma forma é muito bom também. É muito gratificante. Eu agradeço. Isso, e aí tem uma série de material da Rê que dá para vocês serem também, né? Manda lá no direct. E que mais que eu ia te falar, Rê? Alguma coisa? Então, compartilhem a maneira que vocês podem auxiliar a gente no Instagram, porque eles leem esse algoritmo